Pronto, desculpa, falhas técnicas, estamos voltando aqui. E eu me perdi, desculpa, Americana, Araci, Bahia, Rio Verde, Goiás, São Paulo, Sorocaba. Legal, legal, legal. Vamos lá. Bom, pessoal, vamos começar sem enrolação. Aí no Face agora deu certo. Peço desculpa para as pessoas que estavam no Face e eu acabei saindo para tentar arrumar isso. Pessoal, hoje essa live a minha intenção é ser mais rápida, não é prender vocês muito aqui. Vou falar de um tema que eu acho que é recorrente. E de cara eu já vou falar que eu não tenho a solução, mas que eu acho que se a gente consegue entender o problema, a gente está a um passo de conseguir resolver a situação. Vou aproveitar para vocês, assim, eu decidi sobre essa live meio de última hora, porque eu não sabia se ia dar tempo, eu acabei de chegar do trabalho. E então se vocês quiserem chamar os amigos de vocês aí, darem um sinal de que eu estou online. Enquanto isso eu vou fazendo uma pequena revisão do que eu falei essa semana, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Wander Pimenta, eu sou fisioterapeuta acupunturista há 20 anos. Há 17 anos eu sou professor de medicina chinesa, trabalho no CTN, que tem a sede em Sorocaba. Hoje, há 15 anos mais ou menos, eu trabalho exclusivamente com acupuntura. Já participei da formação de mais de 3.000 alunos e tenho muitos colegas na área que são professores comigo, e perceber que em muitos desses grandes profissionais que eu conheci, que eu venho conhecendo a cada ano, a cada dia de trabalho, percebendo neles um pouco de insatisfação profissional em função de não terem o reconhecimento, ou até mesmo de não terem, às vezes têm o reconhecimento, mas não têm o retorno financeiro que gostariam em seus consultórios, nas suas clínicas ou nos seus atendimentos. Isso me incomodou e a partir daí eu comecei a desenvolver uma série de estudos, me vendo na situação deles e vendo como a situação deles poderia ser diferente se eles tivessem adotado algumas posturas que eu consegui adotar na minha vida. E hoje eu consigo ter um consultório com um movimento super legal. Claro que vários fatores envolvem, não existe um único, né? Mas eu acho que isso tem a ver com a nossa falta de capacidade ou falta de entendimento sobre empreendedorismo, que era algo que eu também não sabia, não sei ainda, estou aprendendo, mas hoje eu sei muito mais do que eu já soube um dia. E ao identificar que era isso que faltava e começar a me aprofundar nesses estudos, fazer mudanças profundas na minha forma de trabalhar, isso fez toda a diferença, tá bom? Então isso é um pouco da minha história. Luciana Guedes, adorando as lives, que bom, Lu, um grande beijo para você. A Lu foi para a China comigo agora, recentemente, e foi muito legal, foi muito divertido. A gente foi com o CTN, a Dai participou, a Dai Dutra participou da minha formação, lembro de você, Dai, lá em Sorocaba, muito legal. Eu peço desculpas de não ter anunciado antes a live, né? Por isso que tem pouca gente ainda. No Insta tem mais gente, porque tem uma galera participando aí de um grupo VIP no WhatsApp, que eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. E pessoal, foi o seguinte, essa semana eu dei 3 lives já, e eu vou sugerir para vocês que quem quiser saber, quem quiser ver profundamente, mais aprofundadamente, os temas que eu falei, entra na página do Face e dá uma curtida lá, que está tudo publicado, todas as lives estão publicadas lá, porque depois que eu termino eu compartilho lá, então fica. A primeira live eu falei sobre os 5 erros comuns que a gente mais comete nessa área nossa. Não vou repetir todos aqui, mas o fato de acreditar que o nosso trabalho é para todos, o fato de montar um consultório sem ter cliente, de estipular valores do trabalho sem ter referências, o fato de querer cobrar, desculpa, eu não vou lembrar todos agora, de querer colher antes de plantar. E o quinto, que na verdade não é uma sequência, um dos 5, é o erro de divulgação, onde a gente acaba divulgando mais as técnicas que a gente trabalha do que propriamente o resultado das técnicas. Então acho que esses são erros
comuns que a gente não pode cometer muito, né? Que a gente não deveria cometer muito. A última live que eu dei foi sobre... Deixa eu ver aqui que eu acabei me confundindo. A segunda live que eu dei foi... Na verdade, essa foi a terceira live que eu dei. Eu falei sobre os 7 passos para o sucesso. Ah, lembrei, a primeira live foi sobre a fórmula do sucesso, onde eu apresentei a fórmula E mais G somado com R mais T somado com F mais D multiplicado por 1000 vezes H vezes C é igual a S. Essa foi a primeira live. Empreendedorismo com gestão associado a resiliência com teimosia, associado a foco e disciplina multiplicado por 1000 vezes humildade multiplicado por constância é igual a sucesso. Na aula eu destrincho essa fórmula e eu acho que é legal você dar uma olhadinha. Lembrando que a palavra empreendedorismo tem 3 aspectos, que é a visão, a gente precisa de um aspecto visionário, o aspecto administrativo e a parte técnica. E a gente foca muito, 90% da nossa energia está focada na parte técnica e isso pode ser um erro. A gente tem que ter a parte técnica profunda sim, mas a gente tem que ter esses 2 aspectos aqui, que é a visão e a parte administrativa na mesma proporção. Essa foi a primeira aula. A segunda aula eu falei sobre os 5 erros mais comuns, como eu falei, né? Acreditar que o nosso trabalho é para todos, sem identificar um público-alvo, montar um consultório sem ter clientes. O terceiro seria estipular valores do trabalho sem ter uma referência, sem fazer contas. O quarto grande erro é divulgar as técnicas ao invés de divulgar os benefícios das técnicas. E o quinto grande erro seria querer colher sem plantar. O sexto, que na verdade a aula era 5 erros mais 1, o sexto erro seria misturar as contas, que é um erro de gestão, né? Misturar as contas pessoais com as contas profissionais. A terceira live, que foi domingo agora, anteontem, eu falei sobre os 7 passos para o sucesso, que na verdade são passos que estão envolvidos ou envolvendo 3 grandes pilares. Desculpa a proporção do desenho, são 3 pilares assim, né, ó, onde está apoiado o sucesso de qualquer negócio. O grande pilar é a qualidade do seu trabalho, o segundo pilar é a acessibilidade do seu trabalho, quanto você é acessível sob o ponto de vista de ser facilmente encontrado, contactado, não necessariamente acessível financeiramente ou até acessível financeiramente, e o terceiro grande pilar, que é a empatia, que é um pouco do que eu vou falar hoje, certo? Esses 3 pilares têm 7 amarrações. A primeira grande amarração é o radar, que é quando você entra no radar do seu cliente, né, do seu alvo definido. O segundo é o contato, como que ele entra em contato com você, quais são as suas vias de acesso. O terceiro é o acolhimento, como que ele é acolhido, se tem alguém que faz isso para você no seu consultório, se é você, porque às vezes, não sei se vocês já passaram por situações onde você depara com grandes profissionais, mas eles não são acessíveis, não têm simpatia nenhuma, então não são empáticos a você, você não é acolhido, embora ele seja um grande profissional, ele tem uma qualidade muito grande, mas ele não promove o acolhimento. E aí, quando você não tem esses outros aspectos, a qualidade do seu trabalho tem que ser excepcional. É aquela história de que você fala, eu não gosto de tal profissional, mas ele é muito bom e eu tenho que ir lá. Imagine se ele fosse um cara legal, imagine se ele fosse um cara acolhedor, imagine se ele fosse um cara acessível, né? Provavelmente o sucesso dele seria maior ainda. O quarto é o encantamento, que é onde você faz o primeiro contato de atendimento do seu paciente, onde você tem que encontrar recursos para encantar esse cliente, para que isso gere os próximos passos, que são
antes, né, desse encantamento, viria o que eu chamo, que é o que eu vou falar um pouquinho hoje também, que é a fase do namoro, porque o encantamento é aquela situação onde você leva flores e encanta. Aí agora vem o namoro, onde existe o relacionamento, onde você precisa mostrar realmente quem você é, a pessoa precisa mostrar quem ela é, onde você vai ser íntegro e falar as verdades, porque esse namoro sendo íntegro, demonstrando que, por exemplo, num exemplo prático, você consegue, através de um recurso dos seus atendimentos, resolver uma dor de cabeça, uma enxaqueca momentânea daquele paciente. A fase do relacionamento, do namoro que eu sugiro é que você fale a verdade para ele e explique para ele, olha, a sua dor sumiu agora, mas ela vai voltar. Para que ele não saia dali acreditando que aquele encantamento é para sempre e ele se decepcione ao chegar em casa e ter essa dor de novo, sem você ter falado para ele que essa dor voltaria. Esse é um equívoco que pode ser corrigido de uma forma fácil e isso motiva a pessoa a se fidelizar a você. E naturalmente o sétimo passo, que é indicar você para todo mundo, né? Então, radar, contato, acolhimento, encantamento, namoro, fidelidade e indicação. Esses são os 7 passos para o sucesso. Na aula que eu dei domingo agora, passado, que está no Face, só dá uma roladinha na página aí, você vai ver tudo isso em detalhes. Pessoal, a aula de hoje, que vai ser rapidinha, eu pretendo que seja rapidinha, o meu objetivo é que quais são as maiores dificuldades que o profissional da nossa área tem? São duas apenas, duas. São básicas, mas assim, vocês vão concordar comigo que a gente precisa falar sobre isso, e eu já de antemão já falo que eu não tenho as respostas para isso. Mas eu acho que só da gente identificar, a gente já consegue começar a direcionar o nosso movimento, direcionar a nossa visão para tentar reverter isso. Os 2 grandes problemas que a gente tem, ou necessidades, dificuldades, desafios, seja lá, chame como você quiser. Primeiro, atrair cliente. Segundo, fidelizar o cliente. Esses são os 2 grandes desafios de qualquer área, não só da nossa, mas principalmente da nossa. Eu vou trazer, claro, que para a nossa realidade, né? E eu vou fazer uma analogia dessa situação a uma coisa tão simples do nosso dia a dia, que eu tenho certeza que você vai concordar, mas talvez você nunca parou para pensar. A primeira coisa que é atrair o cliente, e eu vou fazer a analogia de um relacionamento entre 2 pessoas, né, para constituir um casamento, uma família, seja lá o que for. Nesse sentido, né, um casal heterossexual ou homossexual, seja lá o que for. Você está interessado em alguém. Então pense no seu cliente, pense você no relacionamento. A primeira coisa que aconteceu nesse processo foi você se interessar por alguém especificamente, aquela pessoa. E aí, por isso que eu falo que é o primeiro erro nosso, acreditar que é para todo mundo. Nós precisamos ter um foco. Nosso trabalho pode até ser para todo mundo, mas a gente precisa escolher o perfil de pessoa. E quando a gente está buscando uma namorada ou alguém para se relacionar, a gente, no processo de desenvolvimento pessoal, né, tem coisas que nos atraem, perfis que nos atraem. Se é uma pessoa mais tímida, me atrai mais. Se é uma pessoa mais extravagante, me atrai mais. Se é uma pessoa loira, se é uma pessoa morena, se é uma pessoa grande, se é uma pessoa pequena. Ou às vezes não é nem essa característica física, a energia dessa pessoa, é o astral dessa pessoa que me atrai. Então, de cara, eu começo a identificar um perfil que me interessa. Então, antes de querer ter o interesse de alguém, é preciso primeiro que eu me interesse por alguém. Então, trazendo para a nossa realidade, quem é o perfil de clientes que eu quero atender? São atletas? São senhores, pessoas mais velhas? São jovens? São um grupo específico de uma determinada região, de um determinado bairro? Um grupo de atividades?
eu preciso primeiro identificar o que me atrai mais. E na verdade não é nem sob o ponto de vista de me atrair aleatoriamente, o que é mais conveniente para mim. No local onde eu moro, por exemplo, você é um profissional da saúde que trabalha numa determinada região. Vamos supor que você é um profissional da saúde que você trabalha num clube. Vamos supor um professor de educação física que trabalha num clube. O que é mais conveniente para você, para a sua realidade? Provavelmente atrair, vamos supor que você é esse profissional e quer montar o seu consultório de acupuntura. O que é inteligente para você? É que você atraia essas pessoas que você tem contato todos os dias. Não é montar um consultório no outro bairro da cidade onde você não tem acesso, não é conhecido. Provavelmente é na região onde você está. Então o que você precisa encontrar de cara é qual é a sua tribo, aonde você é conhecido e aonde você é respeitado. A partir daquele momento, você entrou no radar dessas pessoas. Então a partir daquele momento que eu me interessei por uma pessoa, por um relacionamento, eu preciso fazer um estudo sobre essa pessoa. Vamos supor que você quer conhecer uma mulher ou um homem. Você achou interessante, você quer saber sobre ele. O que você hoje, atualmente, nos dias de hoje, o que você faz? Primeira coisa, vai nas redes sociais e tenta descobrir alguma coisa sobre essa pessoa. Preferências, hábitos, características. E a gente precisa fazer isso do nosso cliente. Despertou o interesse, deixa eu ver o que esse grupo gosta, o que ele não gosta, quais são os seus hábitos. Pessoal, a gente sofre essa influência e essa pesquisa o dia inteiro, simplesmente pelas nossas buscas no site de busca, pelas nossas curtidas nas redes sociais. As grandes empresas fazem isso com a gente o tempo todo. E há quem diga, uma teoria da conspiração aí, não sei até que ponto é verdade, que as redes, os equipamentos, né, os celulares que a gente usa hoje em dia, eles têm uma capacidade, eu já ouvi isso, não sei até que ponto é verdade ou até que ponto é desesperador, que eles nos gravam o tempo inteiro. E eu já passei por coisas parecidas na minha vida, que o simples fato de demonstrar interesse por algum produto, falando, sem fazer pesquisa nenhuma, no mesmo dia ou no outro dia, esse produto começou a aparecer para mim nas minhas redes sociais, com frequência. É surreal, mas é verdade. Isso aconteceu e não foi uma nem duas vezes, já conversei com várias pessoas. Ou seja, as empresas estão pesquisando meus hábitos, as empresas estão pesquisando minhas preferências e naturalmente estão entrando no meu radar. E naturalmente eu consumo essas coisas que me interessam. Então, o que a gente precisa fazer? Isso é o primeiro passo. Como atrair o nosso cliente, né? Como entrar no radar dele? Fazendo uma pesquisa sobre esse paciente, fazendo uma pesquisa sobre as suas preferências, fazendo uma pesquisa sobre as suas dores e criando recursos para eliminar essas dores. O que eu estou fazendo aqui agora, pessoal? Eu conheço a realidade da nossa profissão, sei quais são as dores. Primeira, atrair cliente. Segunda, fidelizar o cliente. E encontrei maneiras e formas de diminuir essas dores. A primeira é abordando o tema e a segunda trazendo um pouco dessa minha bagagem, dessa minha experiência através dessas lives, através dos cursos que eu tenho promovido, que eu tenho oferecido. Então, a gente precisa fazer isso para o nosso cliente, né? Para identificar o nosso cliente, uma pesquisa, um estudo, identificar as suas dores, entender as suas objeções. E aqui eu vejo duas objeções principais para o paciente de acupuntura. O que é paciente, na verdade, só tem uma objeção, mas o que ainda não é paciente tem duas. A primeira objeção para quem não é paciente de acupuntura, a primeira é a agulha, que não conhece, mas tem medo e aquela aflição. Então a gente precisa quebrar essa objeção. E aqui entra até uma sugestão de marketing. Eu vejo muitos profissionais divulgando o procedimento, a colocação da agulha
eu já fiz isso, mas com outros objetivos. Eu não sei até que ponto isso é legal para atrair novos clientes. Por isso que eu falei que o que eu vou trazer aqui eu não tenho as respostas. São coisas para a gente levantar e discutir, né? Não sei até que ponto ficar divulgando agulhada, procedimentos doloridos, estranhos, é uma coisa que atrai o cliente. Essa é a primeira objeção. Então a gente precisa quebrar isso, tentando de alguma maneira mostrar que a agulha de acupuntura não é igual à agulha de injeção, que existem outros recursos, que a acupuntura é só um deles dentro do conceito da terapia da medicina chinesa, e não vou me aprofundar nessa parte técnica. A segunda grande objeção do paciente de acupuntura é a questão financeira. E aí, o que eu tenho para dizer não é nem que ele acha caro, é que provavelmente você não conseguiu demonstrar para ele o quanto valia a pena ele investir nisso. Porque o fato dele achar que ele não tem dinheiro para se tratar com isso, ou até mesmo você tendo um plano de saúde, ele é credenciado nesse plano de saúde, ainda assim ele não se interessa por cuidar da sua saúde, significa que isso não foi prioritário para ele. E se não foi prioritário, de quem é a falha? É nossa. A gente não conseguiu mostrar para o nosso paciente o quanto é interessante trabalhar na nossa área. Então, como atrair esse cliente? Estudando os seus hábitos, identificando as suas dores e criando possibilidade de diminuir essas dores, literalmente falando ou não. Eu estou falando aqui talvez até mais de dores emocionais do que propriamente dores físicas. Claro que existem infinitos recursos para isso, você precisa trabalhar em cima desta preferência, e por isso que existem perfis e você precisa identificar, talvez buscar pessoas que tenham abertura para isso. E uma outra coisa muito importante que a gente precisa começar a fazer é educar o nosso cliente. Eu ouço, assim, já ouvi muitas vezes de algumas pessoas com quem eu tenho mantido muito contato, alunos e outros profissionais, queixas parecidas com essa. Eu moro numa cidade muito pequena, as pessoas não têm abertura para o que eu faço, as pessoas não entendem o que eu faço. Desculpa a minha franqueza, vou ser duro agora. A culpa é sua. Porque se não tem ninguém que trabalhe com isso nessa área, e você trabalha, e o que você faz é uma coisa indicada para muitas pessoas, o problema é que essas pessoas não estão abertas para o que você está falando. O que está faltando é você, de alguma maneira, conseguir ser ouvido. Ou por meio de palestras, ou por meio de aulas, ou por meio de bate-papos, ou por meio de demonstrações. Então é uma questão de posicionamento. Não tem nada melhor no mundo do que você ir para um local onde ninguém conhece o que você faz e você ser o desbravador. Se você tem segurança, se você tem confiança no que você faz, isso é a melhor coisa do mundo. Sabe por quê? Porque esse é o poder da acupuntura e da medicina chinesa. Nós conhecemos a capacidade de atuação da medicina chinesa. Se as pessoas não conseguiram ter acesso ainda, é porque isso ainda não foi conseguido demonstrar para essas pessoas. Então, na verdade, essa aula de hoje é muito mais uma reflexão para você do que uma resposta para você. Existem recursos para isso? Sim. Eu sei quais são esses recursos, essas respostas. Sei algumas, não sei todas. Por que eu sei algumas? Porque depende do local, depende do quanto você é conhecido, depende do quanto você é visto como uma autoridade. E aqui entra uma série de outras coisas que assim, depende da roupa que você usa, depende da autoridade que você passa, depende do comprometimento que você tem com esse possível cliente, que aí entra num dos pilares, que é o quanto você é acessível, e empático com esse paciente para manter essa relação e despertar o interesse dele. É quando você, por exemplo, está fazendo aquela pesquisa atrás daquela pessoa que te despertou, e aí você começa a ver que ela frequenta muito determinado restaurante, determinado barzinho, determinado balada. O que você faz? Você se arruma, você se perfuma
e vai até esse local, ao encontro dessa pessoa. Você não fica aqui esperando, perfumado e arrumado, que essa pessoa venha até você. É a ideia de montar o consultório sem cliente. O cliente está lá na rua, você tem que ir lá buscar o cliente e trazer para dentro do seu consultório. Percebe? A pessoa está lá naquele local, naquela balada, naquela danceteria. Você que tem que ir lá. Você tem que ir lá. Para que essa pessoa venha até você, você já tem que ser conhecida por ela. E despertar algum tipo de interesse nessa pessoa. E aí entra o processo de encantamento. Você vai naquele local e você vai estudar o local, você vai estudar os movimentos da pessoa para sutilmente entrar no universo dela. Para partir daí despertar, que é a ideia de entrar no radar dessa pessoa. Veja como que isso que eu estou falando é básico e tem tudo a ver com a realidade de atrair o cliente para você. E aí o processo, o segundo grande desafio que a gente tem é o processo de fidelização. Porque vamos dizer que você conseguiu abordar essa pessoa, você conseguiu despertar o interesse dela, você conseguiu conquistar essa pessoa por meio de condutas, por meio de afinidades, por meio de demonstrações. O que vai tornar essa pessoa fiel a você? Primeiro, a sua integridade. Na verdade, a primeira coisa é a identidade. Essa pessoa precisa se identificar com você, né? E aí eu penso no paciente que se identifica com o trabalho que a gente realiza. Eu queria dar um exemplo aqui. Eu acho que eu já falei isso na primeira live, eu vou repetir. E essa história eu não esqueço. Eu tive uma aluna médica, cardiologista, que numa determinada cidade que a gente tem curso, e ela se encantou profundamente pela acupuntura. Ela fazia vários cursos, inclusive ao mesmo tempo, vários cursos de formação ao mesmo tempo. E ela era cardiologista muito renomada na cidade dela, durante muitos anos. E de repente ela se encantou pela acupuntura. E é bem isso, né? Eu costumo dizer que depois que a chave vira, a gente só quer isso, né? Aquela coisa de encontrei Jesus mesmo. Quando você encontra Jesus, você quer que todo mundo encontre, sabe? Eu costumo brincar, com muito respeito, eu costumo brincar dessa maneira, que quando você encontra uma coisa muito legal, que você se identifica, você quer que todo mundo veja com os mesmos olhos que você. E essa médica encontrou Jesus na acupuntura. E ela queria mostrar Jesus para todo mundo. Só que ela era conhecida como cardiologista. E aí ela chegou para mim e falou assim: Wander, eu estou tendo muito problema, porque eu estou perdendo pacientes, porque os meus pacientes estão chegando no meu consultório, me procurando como cardiologista, e eu estou oferecendo para eles o serviço de acupuntura, acreditando que eu estou oferecendo o melhor. E esses pacientes não estão receptivos a isso. E eu não sei o que fazer e tal. É uma coisa tão simples e tão inocente ao mesmo tempo, de uma pessoa tão poderosa que essa pessoa, ela é, né? Porque ela ainda é. Porque ela tem um nome muito forte na cardiologia, na cidade que ela mora. Só que como acupunturista, duas coisas: como acupunturista ela não tem esse nome, e segundo, os clientes que ela tem não são um público receptivo a isso. Então é a mesma ideia de você ir na balada e essa pessoa não ser receptiva a você, e você tentar forçar uma relação. Naturalmente, essa pessoa não vai desenvolver um relacionamento com você, e muito menos uma fidelização, que é aquela ideia de forçar o tratamento, forçar um procedimento. Então a ideia do namoro eu entendo como isso: primeiro você vai, entra no radar da pessoa, se comunica, interage, desenvolve algum tipo de relação, daquilo pode surgir um namoro. E aí o namoro é uma construção onde a verdade precisa vir à tona, onde a integridade precisa vir à tona. E aí o que um parceiro procura? O parceiro procura se sentir seguro, o parceiro procura se sentir exclusivo, o parceiro quer ser ouvido, quer tudo o que o paciente quer. E ele quer ver em você autoridade e segurança, né, daquilo que você faz. E é isso que a gente busca num parceiro, né, que é essa segurança, uma admiração, como eu disse, identidades. E a maioria dos relacionamentos se perdem quando essas identidades vão se distanciando, né? A admiração vai acabando e principalmente a falha de comunicação, né?
E isso acontece dentro do nosso consultório. Às vezes você não consegue ler a linguagem não verbal do paciente, você não consegue perceber quando esse paciente está querendo parar o tratamento e você não faz nada para mudar. Às vezes você se acomoda na relação, às vezes você se acomoda no tratamento, porque é importante que se fique claro que a acupuntura é um tratamento, não é um procedimento. Então você precisa ver uma evolução, a pessoa precisa se sentir sendo, ganhando com você, ganhando estando com você. E a gente precisa ficar atento a isso, né? Por quê? Porque é isso que vai gerar a fidelização. Esse paciente não vai querer trocar você. Por quê? Porque você dá segurança para ele, porque você é uma autoridade para ele, porque você dá resultados para ele e principalmente porque essa pessoa se sente bem sendo cuidada por você. Nada impede de outra pessoa fazer isso que você faz de uma forma melhor. Por isso que regar a planta do relacionamento todo dia é importante. E como que você consegue regar a planta? Conhecendo esse paciente. No convívio você tem mais facilidade. Então, naturalmente, é dar para esse paciente o que ele quer, de acordo com o que ele precisa, e por meio de um relacionamento que você vai construindo. Toda carreira de sucesso, onde existe essa relação entre pessoas e onde existe a necessidade de fidelização, vem disso. Se você não está conseguindo fidelizar o seu cliente, é porque de alguma maneira esse processo de relacionamento está falho. Você precisa tentar encontrar aonde ele está falho. E aí eu vou ser bem direto com você. Seja sincero, pergunte para o seu paciente o que ele espera, ou se ele parou, o que ele esperava. Vá atrás, pergunte, ligue. Fulano, você vinha com uma certa frequência, agora você resolveu parar. Você pode me dizer qual é o motivo? Seja humilde, pergunte. 1000 vezes H, humildade. Pergunte para o seu paciente o que você gostaria que fosse feito diferente. Eu fiz uma coisa esse ano no meu consultório, eu me surpreendi de uma tal forma, inclusive eu cometi alguns erros para fazer isso, conscientes, mas foram erros. Eu fiz um questionário de satisfação, perguntando tudo, desde o cheiro do ambiente, a música ambiente, a pintura da parede, se era agradável, se não era agradável. Perguntei sobre a música, a altura, o tipo de música, e eu me surpreendi tanto com as respostas, porque coisas que eu pensei que fossem óbvias não eram óbvias. Fiz mudanças também, lógico, porque o objetivo era esse, e para as pessoas que eu tinha mais intimidade, para os meus clientes que eu tinha mais intimidade, mais confiança, eu fiz a seguinte pergunta para eles: se esse negócio fosse seu, o que você faria de diferente? Que eu queria ver a opinião desses clientes. Muito interessante, muitas coisas possíveis que eu poderia ter melhorado, muitas coisas impossíveis que não foram, assim, não houve jeito, porque também é importante que se diga que eu perguntei para pessoas que não são da área e que não têm experiência nessa área, eu perguntei mais como clientes, e aqui eu deixo uma outra observação para você. Faça você uma autoanálise e veja se você se atrai profissionalmente e se você seria fiel a você como cliente. Contrapondo esse exercício, monte na sua cabeça ou por escrito como seria um profissional ideal para você e o que faria com que você se fidelizasse a ele. Pense nisso. Eu também acho que você vai se surpreender. Eu já vi muitos profissionais falando que não teriam coragem de se tratar com eles próprios. No momento de brincadeira, de descontração, mas com o fundo de verdade. Isso é terrível, isso é tenebroso, mas é real. Então, eu lanço esse desafio para você de primeiro imaginar o que poderia ser ideal, primeiro imaginar o que fidelizaria o cliente em você e contrapondo o que você acha como ideal e o que faz você ser fiel a algum profissional, a alguma marca. Eu acho que são coisas que a gente precisa começar a colocar no papel, começar a
fazer análise sobre isso, né, conjecturas sobre esses dois temas importantes, como atrair, como fidelizar o cliente e como atrair, estudar sobre o cliente, desenvolver um processo de empatia, como fidelizar, se relacionando com ele, conhecendo ele cada vez mais e trazendo para ele esses três aspectos: segurança, exclusividade e ouvir esse seu paciente. Tá bom? Eu queria agradecer imensamente a presença de vocês que estão aqui. Eu sei que esse horário já é um horáriozinho complicado, minha ideia era falar menos tempo, mas vão surgindo ideias. Eu vou deixar esse espaço aberto para a gente bater um papo, para a gente tirar alguma dúvida. E mais uma vez eu queria agradecer. Fernandão, boa noite, grande Fernando. Obrigado. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui específica. Se você quiser, digita a pergunta aí. Enquanto isso, eu vou dar um recadinho para vocês. Pessoal, eu não sei quem está me acompanhando há alguns dias aqui nessas lives que eu tenho feito, nos meus movimentos nas redes sociais. Dessas ideias, desses assuntos que eu tenho trabalhado nos últimos dias, né, na verdade esse ano todo, surgiu a ideia de montar um curso sobre empreendedorismo especificamente para a nossa área. Eu cogitei a ideia de dar esse curso presencialmente. Diante de tudo que eu estudei, diante de tudo que eu pratiquei, eu investi muito nessa área esse ano. E aí surgiu esse curso chamado Acupunturista de Sucesso. Um curso online, totalmente online, que traz temas fundamentais para o nosso desenvolvimento profissional. Um curso dado em 6 módulos, liberados semanalmente, onde em cada módulo a gente vai abordar aspectos sobre propósito, como captar esse cliente, como identificar esse cliente. Nós vamos falar sobre marketing, nós vamos falar sobre foco, nós vamos falar sobre plano de negócio, sobre metas, como que a gente pode fazer isso na nossa área. A gente vai falar sobre inovação e criatividade, que são as habilidades que vão manter os profissionais no mercado por uma coisa muito simples. O nosso produto ou o nosso serviço é um commodity. A maioria das pessoas não liga de trocar de profissional se aquele profissional é um pouco mais barato. Eles falam assim, eu já fiz acupuntura, sempre gostei de acupuntura, então ele acha que o seu trabalho é exatamente igual ao de outro profissional. Na cabeça dele é assim. Você como profissional sabe que não é assim, mas na cabeça do paciente, na maioria absoluta, tanto faz. O que diferencia é esse processo de fidelização. Se ele é fiel a você por algum desses motivos que eu falei, as coisas não são assim. Agora, se você só tem um relacionamento básico, sem um aprofundamento, sem uma conexão, esse seu cliente está bem fácil dele trocar você por um outro profissional, provavelmente por um outro profissional que cobre mais barato, e piorou ainda se ele for melhor do que você tecnicamente. Aí que as coisas complicam mesmo. Então surgiu a ideia desse curso. Eu já lancei esse curso 2 vezes esse ano e agora, amanhã, eu vou divulgar uma situação muito especial, só que eu estou fazendo essa divulgação dentro de um grupo do WhatsApp, é uma lista VIP de pessoas interessadas. Eu não sei se você está dentro da lista aqui. Que legal, Dai, eu estou vendo aqui, suas lives são extremamente esclarecedoras, que legal. O Dai, eu não sei se você está no grupo, na lista VIP, se você não está, manda um WhatsApp para esse número aqui, ó. Fala que você quer participar da lista VIP, eu vou incluir as pessoas que mandarem o WhatsApp para mim, num grupo especial que amanhã eu vou divulgar uma oferta super especial, exclusiva para quem está lá dentro, de um acesso com uma oferta nível Black Friday do curso Acupunturista de Sucesso. Então entra lá, já tem muita gente, na verdade nós estamos em 3 grupos, porque os grupos foram lotando e amanhã eu vou apresentar essa oferta super exclusiva e explicar como que isso vai acontecer. Vai ser num tempo muito curto, então se você quiser aprofundar os seus conhecimentos sobre empreendedorismo num curso revolucionário
que tem um índice de satisfação super legal, tem alguns depoimentos super legais. Eu aconselho você a me mandar um WhatsApp para o número 35 98713 2382. Manda um WhatsApp para mim, agora mesmo eu incluo você lá. E eu estou voltando para o grupo, porque eu tenho que responder algumas dúvidas que surgiram lá. E amanhã vai ser um dia que eu vou apresentar essa oferta e como vai funcionar o acesso a esse momento exclusivo do curso, último lançamento do ano. Tá legal? Ah, legal, Dai. Então você vai ver isso aí amanhã. Tá bom? Tem uma galera aqui no Insta, muito legal também. Obrigado pela presença de todos. Ah, tô vendo aqui, deixa eu ver. Mena Barreto Alonso. Professor, o que você acha da divulgação do nosso trabalho através das mídias sociais? Estou conseguindo algum paciente com parceria de pessoas que têm milhares de seguidores, principalmente no Insta. Ô, Mena, você mesma já respondeu. Acho fundamental. Hoje em dia, quem está fora das redes está fora do mercado. Mas é importante que se diga que depende muito do seu público. Vou dar um exemplo. Eu tenho um público muito grande de senhoras. Meu público não está no Insta. Eu estou no Insta. Muito. Mas essa parte do meu público não está no Insta. Então é importante que você não fique presa só a isso. E vou dar uma dica que eu estudei sobre isso, tenho feito sobre isso. Não sou especialista em marketing. Eu acho que o melhor de tudo é isso. Eu não sou especialista. Porque quando você pega um especialista, ele é cheio de método, cheio de critério, mas não conhece da nossa área. Então eu ouvi os especialistas e trouxe para a minha realidade. Não sou especialista, quero deixar claro, não sou coach, quero deixar claro, mas já vi muitos coaches trabalhando, não fiz curso de coaching. Tem gente que me confunde um pouco, acha que o meu trabalho é disso e não é. Eu acho assim, a propaganda não pode ter cara de propaganda. O que eu não acho legal, uma opinião minha, é assim, você mostra lá os seus equipamentos, o seu consultório lindo, maravilhoso, fala assim, olha, troquei minha maca é nova, bonita, linda, agende sua sessão agora. Eu acho assim, o que eu tenho ouvido falar, o que eu tenho feito, o que tem dado resultado, a gente tem que entregar conteúdo. Então você vai atrair muito mais clientes se você ensinar alguma coisa para o seu paciente. Tipo assim, ó, quando você estiver com dor de cabeça, pressiona um pontinho aqui por tantos segundos e você vai sentir o alívio e tal. Percebe? Entrega um conteúdo. Isso vai fazer de você uma autoridade e naturalmente vai atrair a atenção do paciente para você. Eu acho que esse tipo de marketing dá mais resultado. Dê alguma dica, dê alguma coisa, uma orientação, uma sugestão de ponto de técnica de tratamento, de fitoterápico, de floral. Dê pequenas aulas, mas para paciente, não aula para profissional. Eu vejo muitos colegas nossos colocando lá mapas de ponto de acupuntura, explicando o ponto, a origem, a inserção. Isso é aula para profissional. Se o objetivo é atrair cliente, você está atraindo o público errado. Você está mostrando bandeira do Corinthians para palmeirense. Entende o que eu quero dizer? Fale a língua do seu paciente. Aprenda a língua dele e fale a língua dele. Eu penso sobre isso, Mena, não sei se faz sentido para você. A Lu falou aqui, deixa eu ver. De forma simples você consegue ajudar a esclarecer muitas dúvidas de recém-formados como eu, enriquecer e acompanhar seu trabalho, dividir sua vivência e seus conhecimentos, seu carinho conosco, talvez seja um dos pilares do seu sucesso. Parabéns pela iniciativa, muita gratidão e que tudo retorne para você com muito mais amor. Lu, muito obrigado pelas suas palavras, confesso que me emociona e confesso também que eu faço isso numa boa, assim, sem forçação de barra, sabe? Porque se você me perguntar qual é o meu objetivo, eu quero que você cresça muito profissionalmente e que todos que estão aqui cresçam profissionalmente. Aliás, eu queria que essas lives estivessem lotadas, felizmente não estão, por uma coisa muito simples. Primeiro porque eu não divulguei, não dá tempo, é muita coisa, o dia inteiro com muita coisa para fazer, não dá tempo e eu resolvi fazer essa live de última hora. Já cheguei correndo, montei aqui o estúdio, vamos dizer assim, estou na minha casa, detectei que os celulares não estavam carregados, eu estou gravando em dois, um aqui para o Insta e um aqui para o Face,
Aí tá tudo ligado aqui no carregador externo, morrendo de medo de cair, porque a última live minha caiu. Então, eu faço porque o meu objetivo é que a nossa profissão cresça. E se a gente crescer enquanto classe, se a nossa classe for uma classe forte, a gente tem esses aspectos que eu estou tentando trabalhar aqui de uma maneira mais fácil. A gente entra mais fácil no radar do nosso paciente. A gente não apanha tanto de outras classes profissionais que tentam bater na gente. Eu vivencio isso há 20 anos. Então eu acho que o meu objetivo profissional agora, além de tudo que eu já tenho, é fazer com que a nossa classe cresça. Então, Lu, obrigado pelas suas palavras, pelo seu carinho. Você sabe que a amizade que começa na China não morre mais, né? Ela tem raiz. Então, você é uma querida amiga, tá? Obrigado. E por isso é suspeita das coisas que falou aqui agora. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Gostaria de saber, a Betisa, ô Betisa, tudo bem? A gente tem se falado no grupo. Gostaria de saber se na sua trajetória alguma vez você ficou sem ter nenhum paciente. Fiquei, claro, Betisa. E como? E eu vou te falar uma coisa. Eu fazia é complicado o que eu vou falar, mas eu fazia um trato com Deus. Eu pensava o seguinte, isso aconteceu muito comigo, muito no começo, é interessante isso que você perguntou, desafiador, faz tanto tempo. Eu atendia de graça. Quando eu não tinha paciente e achava que por algum motivo um empecilho estava sendo as pessoas pagarem ou me procurarem, eu cheguei a procurar instituições de caridade, assim, filantrópicas, para oferecer o meu trabalho. Eu já fiz isso e é interessante como você começa a gerar um movimento nesse sentido. Isso já aconteceu, não foram muitas vezes, mas eu era alguém que estava precisando do meu trabalho, eu ia lá e, não, vamos lá, e eu fazia de coração mesmo, sabe? Era um trato com Deus, assim, tipo, se eu não vou poder viver disso, mas eu gosto, pelo menos que eu consiga realizar isso em alguém. Eu acho que o meu problema inicial, e o problema da maioria, primeiro é a autoestima, é você se sentir poderoso ajudando alguém. E aí, num segundo momento, as coisas vêm financeiramente, sabe? Eu acho que foi isso, eu precisava me sentir mais seguro para poder passar segurança. E quando eu fazia coisas sem me cobrar resultado, porque tinha alguém pagando para ter resultado, eu me sentia melhor quando eu não cobrava. Isso muito no começo. E aí eu cheguei a procurar instituições filantrópicas para oferecer o meu trabalho. E isso deu retorno, isso foi interessante, porque alguém lá de dentro via, aí falava para o parente procurava, e aí você vai se sentindo um pouco mais capaz, um pouco mais seguro, tá? Espero que eu tenha respondido a sua pergunta, Betisa. A acupuntura Fabiana, eu fiz o curso e adorei, acho que todo profissional da área deveria fazer, é essencial principalmente para iniciar de forma correta na profissão. Fabiana, obrigado pelo seu depoimento. Eu também acho que se a gente tivesse essa informação no começo, eu costumo dizer, né, eu queria encontrar o Vander há 20 anos atrás e entregar esse mapa na mão dele e falar, olha, segue esse mapa, que como eu não posso fazer isso, então a minha proposta é entregar isso para você agora. Acupuntura Adriano Amorim. Doutor Adriano Amorim. Legal. Tudo ótimo. Top, ótimo esclarecimento. Legal, Adriano. Obrigado pelo seu feedback. Estúdio Pilates Acupuntura, muito obrigado. Lutar pela acupuntura independente da formação base. Perfeito. Isso em momento algum a gente está levantando essa lebre aqui, né? O mês de dezembro é ruim para todos?
Ô Adriano, eu acho que pode ser, mas a proposta do curso é justamente tentar reverter essa imagem, essa ideia. É tentar encontrar dentro de um processo de criatividade, que a gente aborda inclusive no curso, como reverter essa ideia, o que você pode criar de diferente para que essa ideia, essa imagem do mês de dezembro, tão assustadora para os profissionais da nossa área, mude, né? Talvez fazer promoções especiais, mas não com cara de promoção de uma loja, não é isso não. Talvez fechar no período mesmo, porque isso diminui despesas. Se programar o ano todo, porque aí isso entra no processo de gestão, programe-se o ano todo para que essa fase você tire as suas férias do ano, porque você também precisa de férias. Então acho que é super inteligente isso, né? Todas as áreas passam por isso, né? Todas as áreas passam por isso. Eu estava conversando com o pessoal de uma banda de rock, que eles são profissionais dessa área, eles estavam falando do sofrimento que é para eles na época do carnaval, né? Aí o que surgiu? Surgiram os festivais de rock no carnaval, para quem gosta de carnaval. Será que não é essa hora boa para você fazer um curso? Será que essa não é uma hora boa para você reformar o seu consultório? Será que não é uma hora boa para você parar tudo e viajar com a sua família? Ou curtir a sua família? Então eu acho que ao invés de começar a ver o dezembro como um problema, é começar a ver o dezembro como uma oportunidade para recarregar sua bateria para o ano de 2017, para montar o seu plano de negócios, 2019, voltei no tempo agora. Talvez seja um desejo, um ato falho, né? Um desejo de voltar no tempo. Vivenciar uma história, né? E então talvez seja uma oportunidade para você pensar nisso, em vez de ver o dezembro como um problema, como uma oportunidade para você fazer tudo isso que eu falei, certo? Betisa, o que você acha de abaixarmos o valor da sessão para não perdermos pacientes? A concorrência está cobrando R$35, mas não justo trabalhar cobrando esse valor. Betisa, eu vou te lançar um desafio. Quem falou que não é justo? Esse é um dos erros cometidos que eu falei na segunda live que eu dei. Quem falou que não é justo? Você conhece a realidade profissional deste profissional? Às vezes o 35 dele dá mais retorno para ele do que os 80, os 100 que você cobra. Por isso que eu falo que um dos grandes erros é estipular valor sem fazer conta. Você já parou para fazer a conta de quanto custa o seu trabalho? Aí, se você responder para mim assim, ó, já parei, já fiz e 35 não paga as minhas contas. Ótimo. Isso é legítimo, justo e compreensível. Agora a minha pergunta é, será que se você fosse para algum lugar onde R$35 seria justo e pagaria as suas contas? Será que não precisa mudar o local? Será que não precisa mudar o público? Porque essa é uma dificuldade que os profissionais da nossa área têm também. Tem uma parábola de um rei que queria casar, queria arrumar queria que a sua filha casasse com um soldado. E ele chamou todos os soldados lá da corte dele e mostrou para esses soldados um vaso de cristal. E falou para eles assim, ó, esse vaso de cristal é o meu problema. E a pessoa que resolver o meu problema vai casar com a minha filha. E aí ele tirou um pano que cobria esse vaso de cristal, e aí todos viram que aquilo era um vaso de cristal, e a maioria que estava ali começou a pensar, mas como assim um vaso de cristal pode ser um problema dele? Eu vou pedir desculpa de novo, porque caiu de novo a transmissão no Insta. Vou continuar aqui no Face, depois eu falo para a Betisa. E aí ele tirou esse vaso de cristal, esse pano do vaso de cristal, e
todos os soldados querendo saber qual seria o verdadeiro problema, um soldado sem pensar foi lá e pegou a sua arma e quebrou o vaso de cristal com a arma. E foi esse soldado escolhido para casar com a filha dele. Qual é a moral da história? Por mais que o seu problema seja um vaso de cristal, se ele é um problema, ele tem que ser quebrado. O que eu quero dizer com isso? Será que o local do seu trabalho não é o problema? Será que o público que você escolheu para trabalhar não é um problema? Será que não está na hora de rever isso? E ao invés de se preocupar com o profissional que cobra 35, e às vezes o 35 dele traz muito mais resultado para ele do que o valor que você cobra, e aí você está preocupado no valor que ele cobra ao invés de se preocupar com o que você oferece. E aí eu te pergunto, o que você oferece de diferente para o seu paciente, para que o seu paciente valorize isso para querer pagar mais do que isso, né? Então eu acho que é uma coisa para você pensar, para você raciocinar, tá bom? Pessoal, infelizmente eu não consegui ler as outras perguntas aqui. Vou encerrar essa transmissão, vou compartilhar e vou avisar no Insta que logo o final dessa transmissão tá aqui. Se você que estava assistindo no Insta e acabou de cair, voltar aqui para minha felicidade no Face, né, vendo essa transmissão ou agora ou depois que eu vou compartilhar, deixa a sua pergunta que talvez você possa ter deixado aqui no Insta e eu não consegui ler, tá bom? Então 9:05, tá na hora de finalizar. Boa noite. Quem quiser, manda um WhatsApp para mim e eu vou incluir você no grupo VIP, e amanhã eu passo todas as informações sobre isso. Se você não conseguir ver essa live hoje ou amanhã, que é quarta-feira, dia 27, desculpe, não tenho certeza, quarta-feira, dia 28. Se você vir na quinta ou na sexta, então provavelmente essa oferta já não vai dar mais tempo, mas vai ficar aí para você se enriquecer com esse conteúdo, tá bom? Boa noite, muito obrigado e até a próxima.